Seguidores, estamos de volta para o segundo tempo do nosso bate-papo com Alex Castro. E agora, a partir de agora, depois desse primeiro tempo aí que ele gosta muito de falar sobre futebol, sobre o Grêmio dele, nós vamos falar com o Alex sobre o projeto que move ele há uns... Quantos anos, Alex? Acho que uns 3 anos, mais ou menos. Uns 3 anos, e que tem feito descobertas fantásticas. O Alex está escrevendo um livro sobre o Estrela Futebol Clube. E dentro desse trabalho de pesquisar sobre o Estrela, ele tem conseguido outras coisas fantásticas. Alex, em que pé está? E eu queria que tu contasse, assim, pelo menos umas das lindas descobertas que tu fizeste, por onde tu tem andado, o que tu tem feito para escrever o teu livro. A gente sempre vai garimpando, né? A pesquisa, e daí tu tá procurando alguma coisa, tu já acha outra, então é maravilhoso para quem gosta, né? A gente continua ainda procurando mais dados, mais matérias, mais histórias, mais fotos, enfim, o que alguém puder contribuir, eu sempre vou atrás. Agora chega o verão, fica até mais fácil para se locomover. Nós tivemos esse problema da enchente aqui, então vários meses não deu para se locomover, ou tinha que se pensar 2 vezes para se locomover, né? Mas eu tenho ido a variados locais, a Porto Alegre, eu fui na UX, eu estou indo na Unisc, que tem um material maravilhoso lá. A Unisc? Sim. E isso é história do futebol gaúcho que a Unisc tem? Não, a Unisc tem jornais antigos, que por exemplo aqui na região a gente não tem. E a Unisc tem eles? A Unisc tem os jornais de Santa Cruz, mas como antigamente a gente era uma regional, né? Que fantástico. Então se consegue dados lá que não se conseguem por aqui. Em Estrela a gente tem, graças a Deus, nós temos então todo o início do Estrela pelo jornal O Paladino, né? Até que é um guardião da história de Estrela, não só de Estrela, o jornal, Clube, né? Hoje é o jornal mais antigo aqui da região que está intacto, né? A família, graças a Deus, a família Schwertner preservou, a Dona Marisa, seu Roque, preservaram aquilo ali de uma maneira incrível, né? Esse jornal está sendo digitalizado pela Univates, então acredito eu que no futuro próximo ele possa estar à disposição de vários pesquisadores, quem gosta, porque ele fala de tudo, né? O jornal O Paladino, ele tem um tópicozinho só de futebol que eles tinham, mas eles falam da região. Gostaria muito se alguém de Lajeado tivesse o jornal O Labor ou alguma coisa que a gente pudesse descobrir qual foi o primeiro jogo da região, né? Quando foi dado o primeiro pontapé, o primeiro jogo de futebol da região, ainda estou à caça dele. Como a gente já descobriu quem foi o primeiro repórter esportivo, né? Tem uma história fantástica que tu me contou. Tu descobriu a primeira transmissão. Eu descobri a primeira transmissão, o primeiro locutor, o primeiro repórter. E encontrei uma pessoa ainda graças a Deus, que ainda está que te recebeu. Ótimo, isso. Pode contar para nós quem é que a região deve conhecer ele muito, as pessoas mais antigas, pessoas mais né? antigas vão conhecer ele. Então, quando o guri ele foi repórter, né? Ele foi o primeiro? Foi o primeiro. Pelo que a gente tem, não tem outro que por que ele foi o primeiro? Porque quem estava narrando era o Oscar Chaves Garcia, tá? Ele tinha mais uns assessores ali do lado, e o seu José de Freitas Belo estava com o microfone. Ele participava como? Ele era guri, ele tinha na época 48, ele tinha pouco mais de 18 anos. Então ele está ali, a foto está ali, o jogo está ali, tudo certinho documentado, né? E para minha surpresa, graças a Deus, ele ainda está vivo. E a gente então foi até Novo Hamburgo, nós fizemos Ele reside em Novo Hamburgo agora, a esposa, né? Os filhos. Vou contar um pouquinho da história dele. Fica à vontade. Ele veio para a Estrela muito pequeno, né? E fincaram raízes em Estrela, a família. Aliás, ele teve um envolvimento não Sim, só no Estrela, ele teve um envolvimento comunitário intenso, né? É uma pessoa fantástica. A gente conversou quase 4 horas com ele e com a esposa dele, e a gente poder conversar mais 8, 9 horas. Que riqueza. Né? Porque são muitas coisas. Ele participou, ele e a esposa, como cofundadores do primeiro CTG de Estrela.
Ele foi, o pai dele foi presidente das FORES. Ele participou de todas as atividades sociais que tinha no município, então todas as entidades ele estava sempre à frente, ajudando. Foi vereador, foi candidato a prefeito, foi presidente do clube no ano que o clube disputou pela primeira vez pela segunda vez a final da segundona, tá? Ele foi então uma pessoa que lá em 72 É uma enciclopédia viva que tu encontraste. Sim. Olha, quando eu me sentei do lado dele, eu quase não conseguia falar. Não conseguia falar porque é muita coisa e é uma surpresa tão grande. Como é que tu encontraste ele? Eu encontrei, eu comecei a o que eu estou fazendo? É uma das coisas que eu quero colocar lá no livro, eu não sei se eu vou conseguir, é fazer. Eu já tenho, eu sei, né? Eu tenho toda a lista de todos os presidentes do clube. E alguns eu sei que já são falecidos, outros eu tenho fotos, muitos eu não tenho foto ainda, né? E realmente não sei se eu vou conseguir, porque ou são pessoas que já faleceram há muito tempo e os familiares já não moram mais por perto, ou não deixaram descendentes, pouca gente para conversar e também conseguir esses dados. E um deles lá foi o seu Belo. Peguei, pesquisei, disse, vou ter que ver se eu não encontro familiar. Eu sabia que ele tinha ainda uma ligação muito forte com Estrela, com a cidade de Estrela, só que para mim ele já tinha falecido. Quantos anos ele está? Ele está com 95. Lúcido. Bem lúcido, tá inteiro, conversa, ele contou histórias maravilhosas, né? E daí eu procurei numa das redes sociais, consegui achar uma filha dele, ela mora nos Estados Unidos, e ela disse, não, o pai tá bem. Já estou te passando o WhatsApp dele, ele vai falar contigo pelo WhatsApp. Deixa eu só comentar. 95 anos se comunicando por WhatsApp, já dá para ver o diferencial. Quando eu chamei ele, acho que 2 dias depois, ela me passou os dados e já chamei ele, a gente foi conversando, falei com a esposa dele também, coisa e tal, e nós marcamos. Marcamos então, era para nós irmos lá um pouquinho antes das enchentes, nós acabamos passando não foi antes de dar todo o turbilhão das águas ali, né? Tu conseguiste falar com ele? Nós conseguimos falar com ele mora lá no centro de Novo Hamburgo, nos recebeu e foi uma conversa maravilhosa. Né? Que ele vai te acrescentar? Ele acrescentou muitas coisas para mim, algumas coisas que eu tinha dúvidas, fotos, e além do mais, para ele estar vivo e nos contar, né? E nos relatar como é que eles se locomoviam para esses jogos longe. Às vezes saiu cada um pegava um carro o seu Belo tinha um carro, o outro da diretoria tinha outro, e botava 3, 4 jogadores ali, e eram viagens que demoravam 3 dias, 2 dias, né? O que ele acrescentou muito são coisas, dá para ver o envolvimento comunitário que tinha na época, né? Que isso falta hoje, né? E muitos jogadores eram, né, quase 70% era aqui da região, e muito envolvimento comunitário, muita coisa interessante. Ele é uma pessoa, é uma enciclopédia, então ele nos contou, por exemplo, o início do Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, que foi em Estrela, a primeira vez que foi dada a ideia para o Arnaldo J. Dil, né? Isso lá nos anos 60, que a Polar, na época, tinha um cervejeiro que era um funcionário das antigas e que estava na hora de se aposentar. Então o diretor lá da Polar chamou esse funcionário e estava com pena de só dizer, olha, muito obrigado por tudo, porque naquela época tu recebia o teu salário, tchau, terminou o teu contrato de serviço, ou tu te aposentava e era isso, e para casa. E o Dil então chamou o seu Belo, e eles até eram meio opostos políticos, mas se davam bem, eram amigos, e daí ele comentou sobre isso, disse que tinha uma ideia. Que então essa ideia, o que ele queria? Ele queria dar um salário mínimo para cada 5 anos que aquele cervejeiro tinha trabalhado lá. Tipo assim, daria uns 10, 12 salários para ele se aposentar com aquele, tipo, o início como um fundo de garantia. E daí ele foi tipo um consultor, o seu Belo, pro empresário da Polar. E nisso eles levaram essa ideia até o Faraco, que na época era ministro do Trabalho. E dali surgiu... Faraco era gaúcho? Sim, né? Sim. Mas não esse de agora, é o Faraco lá nos anos 60, né? Sim. Lá na época da ditadura, essa história, então ela nasceu dali, e dali foi dado o pontapé do Fundo de Garantia. Essa foi a história que as pessoas da atualidade
Elas nem sonham que um dia tu Terminava, tu ia pra casa, tchau, tu não tinha 10 Então, centavos. ali foi a sementinha para... É uma história maravilhosa, né? Que Então a gente tem história documentado ali maravilhosa. contando isso, né? E ali foi então uma história que não é do futebol, mas ali então surgiu a semente do Fundo de Garantia sobre Tempo de Até Serviço no Brasil. uma ideia para te Que seguir nasceu adiante aqui no depois. Vale, nasceu em Estrela através Olha que dado do fantástico. empresário da Polar e com a consultoria do Seu Belo. Que Então, dado fantástico. isso é uma história que pouquíssima gente sabia. A gente já aqui que estuda história, Sim, né, sim. estuda a história do município lá, Sim. daqui de Lajeado também, me interesso muito. Eu já tinha um pontapé inicial sobre essa Mas conversa, não tinha uma mas nós confirmação. não tínhamos uma confirmação. E agora tu tem um depoimento. A gente tem um depoimento e tudo detalhado. Ele até pediu licença para falar sobre esse assunto. Daí quando ele começou a discorrer sobre o assunto, ele disse, meu Deus, nós estamos nós estamos escutando uma coisa fantástica. Mas isso é fora de série. Né? E tu vai colocar isso no Talvez livro eu mesmo? conte, porque foi um encontro que a gente teve, ele é uma pessoa muito importante, ele foi empresário em Estrela, ele gerou muito emprego, ele só saiu de Estrela. Ele é dos costumes Via. Ele é casado com uma senhora da família Via. Também tá ótima saúde, eles têm, se eu não me engano, 5 filhos, 20, não sei quantos netos, se eu não me engano, 20 bisnetos, uma coisa assim, é muita gente, a família. Ele é vô do Lucas Redecker, que é deputado federal. Né? Olha, mais uma informação interessante. Isso. A filha dele era casada com o deputado que caiu quando faleceu daquele acidente lá Então, daí da que vem essa ligação do Redecker com o município de Estrela, que a gente às vezes ouvia falar, mas não tinha ideia, né? Então, por que essa ligação? Os sogros do Redecker falecido, né? São Estrela. Nessa família Vieira, que é bem tradicional, né? Estrela até hoje, né? Isso. E o Lucas é neto do Seu Belo. Olha que história então fantástica. Foi maravilhoso. Logo depois, agora, uns 2 meses atrás, eu entrevistei a nossa eterna rainha lá, Dona Maria Beatriz Porto. E daí eu quero contar mais adiante a história, porque é uma história maravilhosa também, né? Contando talvez no próximo bloco. Sim, porque a Giovana já está nos sinalizando que está quase no fim o nosso segundo tempo do bate-papo aqui com o Alex de Castro. Rapidinho, então, já Fica que a gente está indo no finalzinho ali. Antes, agora, para minha surpresa, eu recebi um convite para nós escrevermos um livro sobre a Associação Santa Cruz de Futebol. Né? E esse está pronto. E só sobre dados da Associação de Santa Cruz de Futebol, eu tenho toda a história deles, né? E eu estou falando de 2 jogos, de toda a história. Amistosos, então vai ser um documento da trajetória deles. Daquele time que foi então a união do Avenida e Santa Cruz, que durou de 73 a 78, né? Então isso foi mais fácil de fazer, rapidinho, a gente já fez, eu já fiz e o meu amigo lá de São Paulo vai transcrever ele, então já está quase tudo pronto, só falta 2 jogos que eu vou ter que até na federação ainda para confirmar. Esse vai ser lançado, acho que até dezembro agora. Mas um livro só para são dados. Mais uma coisa fantástica aqui, porque a história nos mostra que o que está no papel e bem guardado, Alex, praticamente é eterno, né? Tu estava falando que o Paladino teve um capricho, encadernou? Tudo encadernadinho, tudo bem cuidadinho. É um acervo particular ou está no museu? Por enquanto ainda é um acervo particular. Né? A gente espera que se for se tornar um acervo público, que seja bem cuidado. Eu acho que isso é uma das coisas que... Até porque agora com essas enchentes que deu aqui, a gente não sabe mais o que é seguro, né? Nessa região, até a biblioteca de Lajeado... A de Estrela desapareceu. Nossa! Olha, com esse dado tristíssimo aqui, que as coisas... Já passou tanto tempo dessa tragédia e nós ainda estamos tendo essas descobertas. Biblioteca de Lajeado, a Biblioteca de Estrela. A gente volta em seguida para o terceiro tempo do nosso bate-papo.